Neste vídeo vamos fazer algo muito simples que não ficou ainda feito ou concluído no vídeo anterior e que é basicamente a geração de um Perl. Bom, o Perl, que eu agora vou aqui remover, este código já não é necessário. O Perl que nós temos a encaixar aqui é um código, mas neste caso nós queremos gerar uma hash. Uma hash é um conjunto de caracteres randómicos. Neste caso serão randómicos, poderá ser uma hash resultante, por exemplo, da aplicação de um mecanismo de encriptação, ou de um MD5, ou de um SHA-1, ou um SHA-2, etc. Agora, nós não vamos criar aqui um MD5 de nada, nem vamos criar um SHA-1. Vamos criar um conjunto de caracteres aleatoriamente, neste caso de forma randómica, criados por nós. Então como é que eu posso fazer isto? Bom, eu posso fazer aqui uma coisa muito simples, eu costumo fazer isto desta forma. Eu vou criar aqui, dentro de um helper, eu tenho aqui o helper, o app helper, eu tenho aqui a possibilidade de criar então uma função que me vai devolver uma hash. Vamos fazer esta função de uma forma mais ou menos inteligente. Então vamos fazer aqui um create hash, e aqui nós vamos indicar qual é o número de caracteres. Char number. E vamos dizer que, por padrão, ele vai criar com 8 caracteres, mas se nós quisermos criar com mais, ele vai criar com mais. Nós vamos colocar aqui um chars, é igual, e vamos colocar aqui letras maiúsculas e minúsculas. Vamos colocar o alfabeto A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. Bom, se eu agora copiar isto e colar aqui à frente e vier aqui e fizer um Ctrl+Shift+P upper, vou transformar em letras maiúsculas. Agora, não vou usar algarismos, só vou usar letras. Vou copiar isto e vou colar aqui 3 vezes. Porquê é que eu vou fazer isto? Porque agora vou usar uma função do PHP chamada string shuffle, em que eu vou misturar estas letras todas. Ora, eu estou a repetir aqui várias vezes esta string por uma razão. Porque se eu deixar ficar apenas desta forma, o A maiúsculo só me iria aparecer uma única vez. Assim ele vai misturar e vai pelo menos aparecer, na pior das hipóteses, 3 vezes. Okay? Então eu vou colocar aqui o seguinte, return, e agora repara, vou colocar aqui um str shuffle, e o string shuffle vai me perguntar o que é que eu quero misturar. Chars. Mas uma vez que eu quero apenas uma hash com um determinado número de caracteres, o que eu vou fazer disto tudo é uma substring deste valor, vírgula 0, vírgula, o char number. Então nós agora já temos a possibilidade aqui de ir buscar valores randómicos através da execução desta função, ou um conjunto de letras randómicas misturadas randomicamente, mas vamos buscar só a parte que vai do 0 até ao 8º caractere. Vamos aqui testar isto da seguinte forma. Eu vou aqui dentro num sítio qualquer, vamos aqui se calhar, aqui no index, ok? Aqui no index, vamos verificar se conseguimos aqui testar isto. Vamos colocar aqui um echo, teste, ok? Vamos verificar aqui se conseguimos entrar naquele teste. Aqui simplesmente ao public, ok? Vamos aqui no login form, vamos aqui o index. Ele diz-me que não conhece a rota, obviamente. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos aqui às rotas, routes. Nas rotas vamos aqui definir que esta daqui vai para o main index, portanto aqui deveria estar a ir corretamente para o sítio certo. Não está a ir para o user, então vamos colocar o nosso sistema aqui a funcionar no local correto. Então, esta aqui não existe, ok, tudo tranquilo. Vamos puxar aqui o main. No main nós temos aqui este index, vamos colocar aqui um die e vamos colocar aqui então o seguinte, create, vamos fazer um create hash, ok? E repara, estão lá os 8 caracteres, vamos deixar ficar assim, vamos colocar aqui um echo de create hash. Agora sim estamos no sítio certo. Se eu vier aqui, vamos fazer aqui desta forma, vamos entrar aqui no public, simplesmente assim, ou vamos entrar aqui no index
entrar desta forma e ele está a ir sempre para o login. E aqui tem a ver com a questão dos filtros. Então nós vamos ter que criar aqui um mecanismo diferente. Vamos aqui puxar os filters. Okay? E isto dá inclusive aqui a noção da necessidade de por vezes criarmos aqui um outro sistema, que é o seguinte, repara. Eu quero ter um mecanismo que me permita testar determinadas implementações. E eu estou a andar aqui às voltas até conseguir chegar a um que me permita fazer esse tipo de criação. Então, por que não fazermos o seguinte? Vamos aqui às nossas routes e vamos definir uma route como esta que aqui está, que se vai chamar routes, get test, ok? E neste teste, que nós vamos colocar aqui com uma barra no fim, nós vamos executar um método de main, test, ok? Vamos colocar aqui assim, desta forma, main, test. Portanto, significa isto na prática que vamos aqui fazer o quê? Vamos ter aqui um método, ok? Neste caso aqui, peço desculpa, é main, ok? Aqui vamos colocar aqui assim, ok. Vamos ter aqui um método que vai estar disponível sempre para eu fazer este tipo de pedidos. Então vamos aqui ao nosso main, vamos criar aqui um teste. Opa, tanta confusão para quê? Public teste. E agora vamos inserir aqui um echo create hash. Aqui, obviamente, falta o function. Ok? Então, a partir daqui, nós já temos condições de poder colocar aqui teste. Ok? Ele diz-me aqui que há um erro aqui nas minhas rotas. Vamos verificar o que é que se passa nas rotas. De facto, ele está a indicar que há aqui um erro. Esqueci-me de colocar aqui o ponto e vírgula. Agora vamos refrescar e cá está uma hash. Se eu agora for refrescando isto, repara como a hash é sempre diferente. Ok? Se eu quiser, obviamente, que a minha hash seja sempre em letras minúsculas, o que eu vou fazer não é alterar aqui no meu helper tudo para minúsculas. Não. Eu posso simplesmente fazer aqui, no meu retorno, ou então aqui no meu main, posso fazer aqui um str to lower do valor das hash. Então, repara como agora já tenho sempre uma hash com letras minúsculas. Porquê que a hash deve ser apenas com letras? Pode também conter algarismos, não há problema nenhum, mas deve evitar conter símbolos, porque nós vamos incluir isto numa personal URL. E a URL deve ser o mais limpa possível. Então o que vai acontecer é que nós vamos ter qualquer coisa deste género. Iremos ter aqui um método que depois vai conter este elemento aqui. Quando este elemento, ou quando esta URL for clicada pelo utilizador do lado do e-mail, ela vai voltar com este valor que nós depois vamos poder avaliar. Então, feito este teste e estas alterações, e repara que eu estive a desenvolver algo dentro da minha aplicação para efetuar testes, mas que depois no final eu deverei remover, como acontece aqui, por exemplo, no meu app helper, com este método print data, que eu só uso para testar o valor das variáveis dentro do meu projeto. Agora nós podemos já aqui fazer o seguinte, eu vou aqui eliminar tudo isto, ou remover tudo isto que aqui está, e vou deixar apenas o core daquilo que estávamos a fazer. Aqui em vez do código, eu vou dizer que quero um create hash, mas em vez de 12 eu vou dizer que quero com 12 caracteres, e vou criar com um str to lower. Ou então, se quisermos deixar ficar sem ser o str to lower, o que é que vai acontecer? As letras, em vez de serem todas minúsculas, vão ser minúsculas e maiúsculas misturadas, o que significa que elas vão ter um valor diferente. Uma maiúscula é diferente de uma minúscula. Então vamos deixar ficar assim. Então significa agora que se eu voltar aqui à minha página inicial, onde eu vou para o login e for aqui a uma nova conta, vamos criar aqui o joão2@gmail.com, AA123456, AA123456, vamos criar a nova conta. Cá está então o Perl que nos foi devolvido e repara que agora na base de dados foi adicionado um novo usuário, okay, que tem este Perl que vai então depois ser submetido à verificação quando o utilizador receber um e-mail com o link que contém o valor desta variável.